Fala pessoal, Claudinei Santos aqui e hoje estamos iniciando um projeto maravilhoso. Como nós fizemos a nossa enquete, quem você queria que estivesse primeiro aqui comigo? Nada mais, nada menos que o Ricardo Andrade já está aqui comigo. Mas antes de tudo eu quero agradecer aqui o patrocínio desse café, o Liana, maravilhoso. E esse bolo aqui, ó, da Caroline Campos. Pessoal, a melhor e a maior doceria do estado do Espírito Santo. E hoje, quem está aqui comigo? Ricardo Andrade. Ricardo, fiz a enquete lá no Instagram. Maravilha. Que, ó, você tem muita gente boa lá que gosta de você, hein? Graças a Deus. Ricardo, primeiramente quero agradecer você por estar aqui, o primeiro, olha só, primeiro bate-papo Café com Vendas com Claudinei Santos. Ricardo, então o nosso bate-papo aqui, eu quero que você aí se apresente, fala seu nome, se você quiser falar a sua idade, quem é o Ricardo hoje? Fique à vontade. Primeiramente, quero aqui agradecer primeiramente ao meu Deus por estar aqui ter esse privilégio de estar aqui pela primeira vez, né? E nesse primeiro bate-papo. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Andrade, eu sou um jovem empresário, né? Que descobri as minhas habilidades com venda na primeira pandemia, né, que chegou aqui no nosso país. De lá para cá, nunca mais parei de mexer com venda, né? Tinha um dom, né, que estava adormecido, né, dentro de mim. E hoje, vendas para mim é tudo, né? A venda, ela nos aproxima das pessoas. E a partir do momento que você vai se aproximando das pessoas, você passa a amá-las, né? E a partir do momento que você começa a amar as pessoas, você começa a se importar com a necessidade das pessoas. E isso aí é maravilhoso. Então, estou aqui hoje, né? Obrigado, Claudinei, pelo convite, meu amigo, Deus abençoe. Amém. E vamos aí, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, olha só. Tem aqui um café já preparado para nós, né? Vou pedir aqui, por favor, aqui é o bate-papo que é bem natural. Pessoal, isso aqui é um bate-papo, vai pro nosso canal de vendas, tá? O pessoal lá no YouTube vai ver. Vou pegar aqui, ó, o nosso café do nosso patrocinador. Ricardo, vou falar uma coisa para você. O café é muito bom. Nós vamos comer um bolo daqui a pouco da Caroline Campos, certo? Então vamos aqui, ó, provar agora o nosso café do nosso patrocinador, o Liana. É um café maravilhoso de uma torre especial, tá? Pra gente podermos dar continuidade, bom? Muito bom. Muito bom, né? Para poder dar aqui continuidade, Ricardo, vou fazer uma pergunta para você hoje, relacionado a vendas. Hoje, assim, todos nós nos vendemos a todo momento. Exatamente. Não é isso? Mas, assim, uma pergunta que eu quero fazer para você. O que um vendedor precisa ter hoje? Dentre muitas coisas, eu como vendedor hoje, né, nesse ramo maravilhoso, um bom vendedor hoje, ele precisa ter, primeiro, ele precisa ter o conhecimento, né? O conhecimento daquilo que ele está fazendo, daquilo que está vendendo, né? Porque o conhecimento é a chave. Porque a partir do conhecimento você constrói uma confiança. E você não pode ser um bom vendedor até que o cliente sinta confiança. E a confiança vem através do conhecimento. Perfeito, olha só. O vendedor, ele tem que ter conhecimento. Você falou algo agora, como eu sou treinador de vendas, como eu também sou vendedor e sou também cliente, né? Nós somos clientes. O conhecimento, o vendedor sem conhecimento, ele é um vendedor vago. Ele precisa conhecer o seu cliente, não é isso, Ricardo? Exatamente. Ele precisa conhecer o seu produto. Nós estamos aqui, ó, Ricardo também é empresário, pessoal, e essa Bíblia aqui, ó, ele vende, maravilhosa, inclusive nós vamos sortear, fica atento aí, essa Bíblia que nós vamos sortear do empresário, vendedor e empreendedor Ricardo Andrade. Então, ele precisa conhecer. Hoje, se eu perguntar bem assim, Ricardo, qual capa, me fala um pouco da capa dessa Bíblia, você vai saber falar. Exatamente, né? Igual eu disse, o bom vendedor ele tem que ter confiança, ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que saber o que ele está vendendo. E ele tem que conhecer a necessidade, né? Nós, não, como bom vendedor, a gente não vende o que está no estoque, né? A gente vende o que as pessoas precisam, né? Então, conhecer o mercado, conhecer a necessidade, né? Por exemplo, a pandemia que chegou no Brasil, no país, o que mais se vendeu foi máscara, né? Então, em cima de uma necessidade. Então, hoje, como um bom vendedor, você precisa adquirir o conhecimento. Então, o conhecimento é tudo, é o primeiro passo para uma grande conquista nesta área tão disputada de venda.
Perfeito, Ricardo, sua colocação. Deixa eu me fazer uma pergunta para você agora. Sabemos também que o Ricardo Andrade, ele é pastor, pregador da palavra, inclusive um grande pregador. São poucos pregadores que eu admiro, e você, não por ser meu amigo, é um desses pregadores. Lá na igreja, meu pastor gosta muito de você, pela sua jornada, pelo seu caráter, por todo, assim, sempre esteve atento, nunca cobrou para poder pregar a palavra. Isso é muito importante. Mas já que o nosso papo aqui é vendas, além da nossa parte física, né, nós acreditamos. O que você entende do lado espiritual com vendas? Você pode explicar, assim, na sua visão, né, como empresário e também como pastor? Essa pergunta é muito poderosa, né? Muito importante essa pergunta. Por quê? Porque quando você conclui uma venda aqui ao cliente, essa venda já deve ter sido feita, concluída na sua mente, né? E quando a gente fala de mentalidade, eu costumo dizer que a venda começa na sua mente, ela termina na sua mente. Então, se você tem clareza, né? Se você tem clareza de onde você quer chegar, se você tem clareza o público que você quer alcançar, então aqui entra o mundo espiritual, né? Tudo que nós fazemos aqui no mundo externo é apenas uma expressão daquilo que é feito já no nosso coração, na nossa mente. Então, um bom vendedor, ele tem que se espiritualizar. Então, a espiritualidade, Claudinei, ela é tudo na venda, né? Sim. Você tem que espiritualizar, a confiança, né? Então, eu sempre, por exemplo, eu trabalho com venda, eu vendo essas Bíblias maravilhosas. Hoje eu tenho aí mais de, deixa eu ver, tem 12 colaboradores com a gente hoje, espalhados aqui dentro do estado e fora. E quando eu comecei a expandir a empresa, eu tive que me tornar um homem espiritual. Eu tive que me espiritualizar, porque existem muitos bloqueios, né, na nossa mente, né, que é herdado desde criança, da infância, escassez, essas coisas. Então eu comecei a estudar, a aprender. Então hoje eu tenho 12 colaboradores com a gente. E engraçado que toda vez que quando a mercadoria, né, quando o produto ele chega no estoque, quando eu olho para aqueles produtos, eu já vejo aqueles produtos vendidos, né? Isso é fé. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E a partir do momento que eu vejo aqueles produtos vendidos, então eu, como um pastor, como homem espiritual também, eu aplico essas leis espirituais nessa área da venda. Ou seja, quando eu vejo os produtos vendidos, eu não quero saber como vai ser vendido. O segredo aqui é você ver os produtos vendidos. O como é Deus que traz os clientes, é Deus que traz as pessoas para abençoar a nossa empresa. Então, apenas mentalizo, vejo, agradeço, e venda também é espiritual. Se eu for dividir aqui hoje, é 90% espiritual. Então, se as pessoas entendessem isso, elas seriam bem-sucedidas aqui no mundo físico, aqui no mundo da matéria. Perfeito, perfeito, Ricardo. Percebo também que você é um grande líder, trazendo também para vendas junto com o espiritual. Você hoje, como empresário, essa responsabilidade de ser um canal para famílias, para vendedores, para empreendedores, através do seu produto, trazer o mantimento para a sua casa. Eu queria que você falasse a importância que é um líder na vendas. Poxa, como que é importante você, como líder, liderar essas 12 pessoas? Você pode dizer assim, eu sei que tem alguns segredos, todos os líderes têm, empresários, mas você poderia falar algo que é importante para um líder ter, como empresário como você é? Então, nós como empresários, né, olhando para os nossos colaboradores, eu sempre costumo dizer que não é só sobre dinheiro. Perfeito. Não é só sobre vender, né? Nós, como empresários, nós olhamos para os nossos colaboradores e nós vemos eles ali como se fosse parte da nossa família, né? E lá a gente senta, a gente conversa, e eu sempre tento trazer para aquelas pessoas a espiritualidade, né? Porque se a sua família ali, se a sua vida espiritual vai mal, a empresa também vai mal, né? As vendas, eu já tive experiências, né, de ter problema com os alguns dos colaboradores e eles não bater metas, né, naquele mês. Por quê? Por causa daquela divergência espiritual que estava tendo ali. Então, hoje, eu olhando para os meus colaboradores, eu tento ajudá-los de maneira não apenas financeira, mas também de maneira espiritual. Porque se você está bem no seu espírito, certamente você estará bem no seu bolso. Isso é um código, pessoal, isso é uma chave. O que o Ricardo acabou de falar faz muito sentido.
muito sentido. Nós que trabalhamos com vendas, eu que estou aí dentro das concessionárias, das empresas, né? Dentro de uma empresa grandiosa também na área da doceria, como a Caroline Campos está aqui, é muito importante o que você falou. Poxa, o espiritual, a fé, vendedor, empreendedor, uma ferramenta indispensável é a fé, porque a fé é o firme fundamento, não é isso? Você tem que crer. Você tem que crer e falar assim, não, hoje eu vou sair, vou bater a meta. Como? Irmão, temos ali disciplina, tem que ter disciplina, tem que ter técnica, sim, porque faz parte do conjunto, vamos dizer assim, material aqui. Mas também, quando Jesus está no barco, aí ele dá a direção. Não é isso mesmo, Ricardo? Exatamente. Eu costumo dizer, Claudinei, que as metas, elas servem para nos levar para os nossos propósitos. O método e a meta. Método é o caminho para chegar na meta, né? O propósito. Então, geralmente, eu falo muito lá com o pessoal que trabalha com a gente. O que você quer? Onde você quer chegar? O vendedor tem que ter clareza do que ele quer. Ele tem que ter clareza do seu alvo. Opa, vou pedir para você agora, olha só, dar esse recado olhando para lá. Repete, presta atenção aí, pessoal. Você que está aí, né, entrando nesse ramo aí de vendas, todo vendedor, ele tem que ter clareza do que ele quer. Se você olhar para a Bíblia, é isso que Deus exige de cada um de nós, né? Um dia, o próprio Cristo disse lá para o cego, o que você quer? Ele disse, eu quero ver. Então, veja. O problema é que, às vezes, as pessoas não têm clareza do que elas querem em qualquer área da sua vida. Se você for claro, convicto, tiver consciência disso, ninguém, nada pode te impedir de chegar lá, né? Então, todo vendedor ele tem que ter clareza da sua meta, né? Meta faz parte de um grande e um bom vendedor. Que isso! Vou falar uma coisa para você, olha, por isso que nós estamos no nosso bate-papo. Aqui eu vou aprender muito, vou poder contribuir, mas hoje, já sendo esse primeiro bate-papo, estou aprendendo muito, pessoal, muito com uma pessoa que é sensacional. Eu acompanhei, não muito de perto, tá? Mas vejo o tamanho do crescimento do nosso empresário, vendedor, empreendedor e pastor Ricardo Andrade. Ricardo, olha só, para a gente começar agora a finalizar, certo? Eu quero, assim, entrar no mais um assunto com você. Bora. Hoje, se a pessoa hoje quiser ganhar, fazer uma renda extra, vender algo, para poder, né, completar ali, vamos dizer, o seu lado financeiro, alguma coisa. Hoje você tem alguma coisa a oferecer para que alguém queira ganhar uma renda extra ou até mesmo fazer sua renda principal? Boa pergunta. Se você está aí do outro lado da tela e está procurando o que vender, o que fazer, o que vender, é só me procurar. Estou aqui à disposição. Já tem algumas pessoas que estão muito felizes. Inclusive, tem gente trabalhando com a gente que era Uber, deixou de ser Uber, está ganhando um baita salário. Teve agora um colaborador que eu fiz um pagamento, o último pagamento foi de R$ 3.900 com um mês trabalhado. Então, você imagina. Então, tudo depende de você que está do outro lado. Se você quiser também ser um revendedor dessas Bíblias maravilhosas. Claudinei, essa Bíblia aqui é um sucesso no Estado do Espírito Santo, né? Eu sei disso. Isso aqui foi um divisor de água na minha vida. Quando eu estava na pior fase da minha história, chegou uma época da minha vida que eu cheguei a ficar 2 semanas chupando laranja no quintal da minha casa, né? Sem dinheiro, nome sujo. A minha filha Sofia, 7 anos, ela estava com 5 anos, 4 para 5 anos, e ela falou, papai, eu quero danoninho. E o pai dela não tinha danoninho para dar para ela. E eu lembro um dia que eu fui pedir a Deus, fui reclamar com Deus. Falei, Senhor, eu não aceito, eu sou teu filho, eu estou passando essa dificuldade, que não sei o quê. E eu, orando a Deus, um dia o Senhor falou comigo assim, o que você quer? E eu fui pedir dinheiro. Eu falei, eu quero dinheiro. Né? Porque dinheiro vai pagar minhas contas, dinheiro vai resolver meus problemas. Ele disse para mim, nunca mais me peça dinheiro, me peça ideias. Né? E eu falei, Deus, então me dá uma ideia. Aí uma das primeiras ideias que Deus me deu foi esta Bíblia, personalizadas. E a partir do momento que comecei a vender essas Bíblias, Claudinei, foi um grande divisor na minha vida. Nunca mais eu conheci a palavra escassez. Então, dali para cá, nós começamos a vender e fomos estudando sobre venda, fomos aprimorando nosso conhecimento, mas hoje nós estamos aí. Quando eu comecei puxando puxando a cachorrinha, né? Uhum. Eu tinha uma mala que as rodinhas dela soltaram. E eu lembro até hoje, eu gosto de contar isso aqui para edificar a fé de muita gente como um vendedor, né?
Porque o começo, ele não é fácil, né? Mas quando você tem uma meta, quando você sabe onde você quer chegar, você entende que todas as coisas cooperam para que você chegue lá. E às vezes não é da maneira como a gente quer, porque os caminhos de Deus, eles são insondáveis, você não consegue entender muita coisa. Então hoje eu entendo porque muitas portas se fecharam, muitas pessoas fecharam a porta, se levantaram contra a nossa vida, e muita coisa aconteceu no caminho. E eu lembro que quando eu saía com a minha esposa, ela ia cantar, eu ia pregar, e a gente ia de Uber, né? Hoje tem um carro maravilhoso, né? Um carro aí que dá para... Tá chegando um melhorzão que tá vindo aí. No próximo, quem sabe, eu falo aqui na edição. Então eu lembro que quando nós íamos para casa, ela puxava a mala na rua. E eu ia comendo, tomando um açaí. E ela falava assim, amor, agora é minha vez de tomar um açaí. Eu passava o açaí para ela e levava a mala. E minha filhinha com a gente andando. E as pessoas olhavam aquilo ali e achavam que a gente era sem futuro. E hoje nós continuamos morando no mesmo lugar e a nossa vida é poderosa. Hoje tem uma vida maravilhosa, né? Minha filha estuda nas melhores escolas aqui do nosso estado, né? E Deus tem feito coisas grandes. Por quê? Porque eu acreditei como um bom vendedor e Deus na nossa vida, eu acreditei, eu falei, eu sei onde eu quero chegar. E eu cheguei. E eu estou aqui hoje muito feliz por essa entrevista. E essa Bíblia aqui foi um divisor. Eu falei, Deus, no dia que o Senhor prosperar minha vida, eu nunca mais vou parar de vender essa Bíblia, porque isso aqui eu nunca mais quero esquecer de onde eu saí. Hoje nós temos aí outros tipos de investimento, mas onde eu vou, eu carrego esse. Por quê? Porque esse aqui foi o que mudou a nossa história. Que isso. Pessoal, olha só, bate-papo, Café com Vendas, Claudinei Santos, com Ricardo Andrade, um grande homem de Deus, um grande empresário e um grande vendedor. Ricardo Andrade, que Deus continue te abençoando. Eu quero agradecer no fundo do meu coração por você estar aqui comigo. Aprendi muito com você hoje, né? E vou continuar aprendendo. Então, assim, muito obrigado pela sua participação, pelo pouco aqui do seu testemunho, pelas dicas e orientações em vendas e até mesmo como liderança. Então, muito obrigado, tá bom? Pessoal, Ricardo, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui mais 2 minutos. Nós vamos dividir. Okay. Você vai lá agora e finaliza, e eu vou nessa câmera aqui finalizar o nosso primeiro bate-papo Café com Vendas com Claudinei Santos. Quero mais uma vez agradecer. Deus abençoe o Claudinei nesse novo projeto aí. Eu sei que tem coisas grandes vindo aí. Você que está aí do outro lado, e você que é um vendedor que está começando agora, ou você que já está no ramo, nunca desista dos teus sonhos, né? O seu sonho depende do seu comprador, né? Que você possa cada dia mais estudar, se qualificar, adquirir conhecimento. Eu costumo dizer que a sua renda, ela acompanha o seu crescimento. A partir do momento que você vai crescendo, a renda também vai crescendo e Deus vai abençoando. Tá bom então, Ricardo, muito obrigado. Pessoal, aqui nós encerramos nosso primeiro bate-papo Café com Vendas com Claudinei Santos. Agradecer o Ricardo Andrade mais uma vez. Obrigado. O nosso patrocinador, Café Oliana, e também a Caroline Campos. O café, gostou, Ricardo? Maravilhoso. Muito maravilhoso. Bom, muito bom. Pessoal, e também aqui, ó, o dono desse estúdio, o Diego, quero deixar aqui registrado. Diego, meu muito obrigado, que Deus continue abençoando. Gente boa. Minha esposa tá aqui, tá vendo bastidores, auxiliando, que Deus abençoe. Pessoal, então, pega essas dicas, essas orientações, Deus abençoe vocês. E olha só, vamos ter daqui a pouco também um convidado muito especial. Ricardo, muito obrigado. Pessoal, forte abraço e até a próxima. Valeu.